Queridos, vamos compartilhar a palavra de Deus. A Bíblia é feita de histórias. E cada vez que eu ouço ou que eu leio a palavra de Deus, eu me vejo em cada história. Eu não sei como você lê a Bíblia, mas cada vez que eu medito na palavra, na vida de alguém, e vou lendo aquela história, eu vou me perguntando o que é que Deus quer falar comigo e o que é que Deus quer inserir daquela vida na minha vida. E é interessante que cada vez que é pregada a palavra de Deus, ou que cada vez alguém acessa essa história, Deus então, ele, como se trouxesse a história que ele deixou para toda a humanidade, porque a história que você lê aqui na Bíblia é a mesma que se lê no Japão, é a mesma que se lê em outro lugar. Mas cada vez que alguém volta para a casa do pai, por exemplo, eu penso que é a história do filho pródigo que renasce na vida de alguém. Quando alguém é curado, como aquele homem que paralítico estava ali no tanque de Betesda, ou como quando uma mulher que é estéril, Deus abre a sua madre, abre o seu ventre para que ela possa gerar filhos. Eu vejo que a história de Sara, a história de Rebeca, a história de Ana, ela se repete e ela vem na história outra vez mostrar que Deus escreveu a Bíblia para contar a nossa história. A minha história, a sua história. Sim, porque a gente se encaixa na história da Bíblia. E não importa o que nós estamos vivendo, se é um momento excelente, se é um momento bom, ou se não é um momento também não tão bom. Mas o fato é que eu vejo a Bíblia como histórias inacabadas que se repetem em cada história da nossa vida. E o que eu quero trazer para você hoje, nessa noite, é a história de alguém. Daqui a pouco eu falo sobre esse alguém, sobre esse texto, mas para te dizer que a sua história também não acaba aqui. A história de Abraão não acabou nas páginas da Bíblia, quando a Bíblia diz que ele viveu 175 anos. A história de José não acabou ali no Egito, a história de Pedro, a história dos apóstolos, elas não acabaram na página do Novo Testamento. Aliás, há quem diga que Atos ainda está sendo escrita pela igreja. E se isso é verdade, a sua vida também é uma história que Deus quer usar para alcançar alguém com uma outra história e transformar uma outra vida na sua casa, na faculdade, no trabalho. Portanto, eu quero dizer que a sua história, querido, você que veio ao culto desta noite, ela não acaba aqui. E se você ainda não vai para o céu, ainda hoje, porque Deus vai levar, aliás, é interessante, sempre que eu falo nesse assunto eu me lembro. Você já deve ter ouvido falar, quando uma pessoa parte dessa vida, e alguém fazendo um comentário da vida daquela pessoa que partiu, diz assim, partiu dessa vida para melhor. Mas aí, quando eu pergunto se você também quer ir para uma vida melhor, a pessoa diz assim, calma, também não precisa tanta pressa. Mas se você ainda não vai para o céu hoje, porque Deus não vai te levar hoje ainda, porque Ele sabe que você tem uma história a escrever nesse tempo, eu quero dizer que a sua história não acaba na circunstância que você está vivendo, seja ela boa ou não tão boa. A sua história não acaba num relacionamento que talvez esteja precisando da ação de Deus. A sua história não acaba num diagnóstico médico que talvez você tenha recebido, mas também não acaba naquele bônus que você recebeu na empresa ou no lucro que a sua empresa tem. Eu quero te dizer que depois dessas coisas que você está vivendo, Deus vai usar na sua vida para tocar a vida de alguém e você vai se enxergar nas páginas da Bíblia. Você vai se enxergar no reino de Deus como Deus quer que você se enxergue. Por quê? Porque eu quero que você saia daqui com esta temática, que a sua história não acaba aqui. Deus ainda quer usar a sua vida para transformar alguém. Jó, capítulo 1, verso 1 ao verso 3, diz assim, se você quer acompanhar comigo, livro de Jó, capítulo 1, verso 1 ao verso 3.
Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, justo, temia a Deus e desviava-se do mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Ele era um homem mais rico do Oriente. E quando eu leio esses 3 versos, certamente que você deve estar pensando, eu poderia ser esse homem, porque se, pastor, é verdade que Deus escreveu a história desse homem para tocar e para cruzar a minha história, eu queria entender como que isso tudo poderia acontecer na minha vida. Mas se eu leio Jó 42, versos 16 e 17, diz assim o texto de Jó: depois disso, grave esta expressão, depois disso, ou como diz alguns textos da Bíblia, depois destas coisas, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e seus descendentes até a 4ª geração. Então morreu Jó em idade muito avançada. A sua história não acaba aqui. Porque depois das coisas que você está vivendo, Deus ainda vai usar a sua vida multiplicadamente, quadruplicadamente, daquilo que você pode ser restituído ou daquilo que você pode ser acrescido para que outra pessoa veja a glória de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, usa a tua palavra. Usa o teu Espírito, a tua presença, Senhor, que é sobrenatural aqui, para que possamos, com esta convicção, esta certeza da tua presença, também enxergar os milagres acontecendo na nossa vida. Que cada um, Senhor, de nós saia deste lugar cheio da tua palavra, do teu Espírito e da expectativa de como o Senhor quer usar a nossa história, porque ela não acaba aqui. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Quando eu olho a história da humanidade, eu vejo que Deus interveio, quando a maldade proliferava em larga escala aqui na terra. Você lembra dos tempos, dos dias de Noé, e aí Deus então chama Noé, que não entendia nada, absolutamente nada de embarcações, e ele então chama Noé para fazer um barco no meio de uma terra que não tinha provavelmente muita água, e Noé obedece. Mas por que Deus chama Noé? Porque ele olha num mundo que estava se perdendo, e ele olha para Noé, e a Bíblia diz que Noé então achou graça diante dos olhos de Deus, e ele é chamado. Então, Deus chama Noé, ele constrói aquela arca, ele faz aquilo exatamente como Deus havia dito, coloca ali os animais, vem o dilúvio, aquilo que Deus prometeu que faria. Entretanto, a Bíblia também me mostra que a vida de Noé, ela não terminou ali quando ele sai da arca. Ainda havia muita coisa a ser vivida. E uma das coisas que você vai encontrar no texto de Noé é que Deus estabelece a aliança com o homem, dizendo: nunca mais eu vou destruir a terra com água. E Deus diz assim: agora, a partir de hoje, vai haver as estações da vida para que você possa, em cada uma delas, frutificar. Sempre vai haver plantio e colheita, noite e dia. Depois você leia o texto lá de Gênesis capítulo 8. O que quer dizer isso? É que nós vivemos cada estação da vida para frutificar. Deus está permitindo que você tenha a sua história nesse momento, vivendo a circunstância, e eu não sei exatamente a circunstância que você está vivendo. Isso não é uma palavra jogada ao léu para acertar, não. É porque cada um de nós tem uma história individual consigo mesmo, com a família, com a igreja, com Deus, e cada momento da história daquele que se relaciona com Deus, Deus não desperdiça.
Deus não desperdiçou a vida de Noé, mas disse para ele ao sair da arca, olha, a partir de hoje eu estabeleço a minha aliança com a humanidade e então haverá plantio e colheita, noite e dia, frio, inverno, mas verão e calor. Para quê? Para que a terra possa produzir aquilo para que eu criei. Você, queridos, com a sua história, com o que você está vivendo, e depois dessas coisas, você vai exatamente produzir aquilo que é para que você nasceu, para que você foi criado. E eu e você fomos criados para a glória de Deus. Portanto, o que você está vivendo, seja algo bom, seja algo não tão bom, eu tenho certeza, em nome de Jesus, pela palavra que nós lemos, pelo Espírito de Deus, que vai ser para a glória de Deus. Você lembra da história, certamente, de Lázaro, quando eu digo isso? Por quê? Porque Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Não sei se você já teve esse desprazer de receber um diagnóstico dessa natureza. Mas quando eu recebo um diagnóstico de algo ruim no corpo, eu digo assim, Senhor, é para a tua glória. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça nada na nossa vida. Assim foi na vida de Noé. Deus intervém na história para que outras histórias possam se repetir na humanidade. Quando eu olho a história do povo de Deus, eu vejo que também a história ela é cíclica. Você vai ver que quando não tinha nenhum povo na terra que pudesse expressar o caráter de Deus, Deus chama lá de Ur dos Caldeus um homem chamado Abraão, que vivia aparentemente bem, que tinha uma família estruturada, que era rico dentro das possibilidades daquilo que ele vivia, mas aprove a Deus olhar para Abraão e chamar, Abraão, eu tenho algo com você, sai da tua terra, sai do lugar que você está, para uma terra que eu te mostrarei. Alguém que vivia bem e talvez pudesse pensar assim, mas para que eu preciso desta promessa se eu já vivo tão bem aqui com os meus pais? Mas olha a promessa que Deus coloca para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, quando você é abençoado hoje, essa bênção estava lá em Abraão, porque Deus olhou para mim, Deus olhou para você e disse assim, eu vou abençoar a tua posteridade, e falando de Jesus, daquele que nasceria da semente da mulher, para esmagar a cabeça da serpente e para colocar sobre as famílias que Deus criara então a bênção do Senhor. A história de Abraão também é assim, ele viveu 25 anos depois dessa promessa, e chega no momento que também você vai olhar lá em Gênesis capítulo 22, quando diz assim, depois destas coisas, eu amo essa expressão, depois dessas coisas, porque quando eu ouço essa expressão, eu sei que tudo aquilo que Abraão viveu, chegou então um momento em que assim, depois dessas coisas, Deus colocou Abraão à prova. E que prova era essa? A prova de levar a sua promessa, o seu filho, até o monte que Deus mostraria, para sacrificá-lo para Deus. Depois dessas coisas que você está vivendo. Como diz o texto de Jó, certamente você vai ver a bondade e a providência de Deus. Por quê? Porque lá naquele monte, onde talvez muitos pudessem pensar que era o fim da história de Abraão, eles chegaram até ali e Deus disse, não, eis aqui o cordeiro, olha, pega e oferece para mim, porque a sua história, ela não acaba aqui, Abraão. E se você vai ler a história de Abraão, depois ele ainda tem mais, um homem que teve dificuldade para ter os filhos da promessa, depois ele vai ter 6 filhos com Quetura, porque a história dele não acabou ali em Moriá. E assim é a história do povo de Deus. Quando você olha a história do povo de Deus, é um povo que era talvez inclinado para o mal, infelizmente, e viveu momentos de escravidão, porque você vai ver a época dos patriarcas, eles foram crescendo, foram se estabelecendo, mas por não obedecer a palavra de Deus, por não olhar aquilo que Deus havia prometido para eles, eles foram parar no Egito. E no Egito eles crescem, mas no Egito eles têm talvez uma das piores fases da vida deles, em que eles ficaram escravizados por alguém que não conheceu a José.
A história é cíclica. Por quê? Porque no momento certo Deus levantou Moisés. Eu quero te dizer para você que está nessa noite aqui, e talvez você esteja parado em algum Egito da sua vida, mas Deus está levantando um Moisés para ajudar você. Olhe à sua volta, olhe para os céus, olhe para o alto de onde vem o socorro, e dali virá a bênção do Senhor, quem sabe através de pessoas. Bispo Fabrício sempre diz isso, pessoas são portas, e se eu me relaciono com alguém que está na mesma visão de Deus, de alguém que está na mesma dimensão dos céus, eu também serei abençoado. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que Deus está fazendo nascer um Moisés, para tirar, pastor, mas essa responsabilidade não é minha? Sim, é sua, é particular, mas Deus pode usar alguém para ajudar você a superar o momento que você está vivendo. Por quê? Porque Ele não quer que a sua história acabe no Egito. Deus não quer que a sua e a minha história acabem na escravidão. Porque as histórias, elas são cíclicas. A história do povo de Deus não terminou também no tempo dos reis. Você deve conhecer, passou pela época dos juízes. Eu estou fazendo um passeio na Bíblia, e se você não vem à Escola das Nações, quero fazer aqui um convite para que você possa participar da Escola das Nações e conhecer essas temáticas bíblicas. Por quê? Porque depois do livro dos juízes, a Bíblia diz que eles pediram um rei, e você conhece a história dos reis que vieram então a partir de Saul, depois Davi, e Salomão, e a Bíblia diz que eles tiveram paz com todos. Davi estabeleceu a paz, não tinha mais inimigos. Por quê? Porque eles cresceram, se tornaram poderosos. Mas poder demais às vezes atrapalha. E eles olhando para tanto, e Salomão olhando para tanta coisa que o povo havia adquirido, era um momento de fartura. Por isso é que eu digo, não importa se o momento é bom ou se o momento não é tão bom, importa o quanto Deus quer intervir na sua história, querido, para mostrar a glória dele, e não o quanto eu ou você somos capazes. E a Bíblia diz que porque eles não obedeceram, outra vez eles foram para a escravidão, outra vez eles foram para o cativeiro, e passaram lá 70 anos de cativeiro. Mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia sempre vai mostrar que o povo de Deus, ele não termina em escravidão, ele não termina, a vida não termina no cativeiro. Se eu olhar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, que é a minha história, que é a sua história, vai ver que Deus tem um plano aqui no Éden, mas ele tem um plano também lá no Apocalipse, e o plano que ele tem a respeito da minha vida e a respeito da sua vida são planos de bênção para dar o fim. E qual é o fim que ele quer que a gente tenha? Que a gente esteja lá do outro lado. Você já imaginou a cena? Ceando com o Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, quando eu e você estivermos no céu com Ele para sempre adorando, e como nós cantamos aqui, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Santo, Santo, não mais choro, não mais lágrima. Por quê? Porque a minha história e porque a sua história nunca há de acabar na perda, mas vai acabar sendo uma glorificação, uma celebração do Deus a quem nós servimos. Porque a história é assim. Deus agiu na história de muita gente para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Mas eu quero voltar ao texto, depois dessa introdução, para te dizer que a história e que a sua história não acaba aqui. No texto que nós lemos, de Jó 42, há essa expressão que diz, depois disso. Porque eu li, a propósito, os 3 primeiros versos que mostram a prosperidade de Jó. E quando a gente lê o capítulo 42, diz que depois disso, e se eu não tiver o cuidado de olhar a vida do patriarca Jó, eu posso pensar que ele viveu regaladamente, mas não é. E talvez seja esse um ponto que você precisa observar, que você ainda não chegou no lugar que Deus quer que você chegue. Aliás, só para fazer uma pausa aqui, é interessante quando a gente estuda a vida de Abraão, e eu estou preparando uma mensagem a respeito dele. Eu estava vendo que Abraão, quando ele sai da sua terra para ir para a terra que Deus mostraria, o mesmo texto ali pertinho diz que ele chegou em Canaã.
E ele chegou em Canaã, ele rodeou em Canaã, ele viveu em Canaã, mas ele ainda não se percebia naquela terra. E quando houve uma necessidade, a Bíblia diz que ele saiu da terra da promessa e foi para onde? Para o Egito. Talvez porque ele não percebesse que depois daquelas coisas, Deus estaria com ele. O livro de Jó, no capítulo 1, tem o testemunho desta pessoa. Quem era esse homem que depois dessas coisas Deus restituiu? Jó era um homem que oferecia sacrifício pelos seus filhos de madrugada. Jó era um homem temente a Deus, era um homem reto, ele desviava-se do mal. Depois disso que ele viveu, Deus usou a vida dele e a minha vida e a sua vida para dizer que vale a pena esperar no Senhor. Quando eu leio, quando o texto bíblico depois disso quer dizer que depois de todas essas coisas, Deus ainda tem mais para fazer, porque Deus pode infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Na verdade, não importa o que esteja acontecendo na minha ou na sua vida, se Deus ainda não nos levou para a eternidade, é porque Ele tem um plano ainda de mostrar a sua glória através da nossa vida. Não é um plano apenas de nos abençoar. Eu fico pensando que isso é pobre demais quando a gente pensa que a gente quer a presença de Deus ou que quer manifestar a presença de Deus para que a gente adquira e que a gente tenha. Na verdade, a gente só mostra a glória de Deus quando a gente se parece com Ele. E se parecer com Deus, na verdade, não é ter, é dar, é entregar, é se doar. Por quê? Porque quanto mais eu abençoo, mais eu pareço com Deus, mais eu sou abençoado, mais eu me torno autossuficiente quando eu não preciso para mim, mas daquilo que nós temos, nós repartimos com alguém. Isso é evangelho, isto é reino. Na verdade, a sua história é real. Você que está aqui nesta noite, e para quem eu estou falando sobre esta palavra, você está no lugar certo, na casa de Deus, fazendo a coisa certa, que é glorificando Deus com a sua vida, diante daquele que pode todas as coisas e que pode intervir na sua história, para que, além de não terminar aqui, ela possa abençoar alguém. O que eu aprendo com a história de Jó? Que Deus tem um plano para mim, para você, para além dos desafios que a gente está vivendo. A história de Jó não acabou. A minha história, a sua história não acabou. E ela me ensina que a perda não é o fim da linha. Perdas não são o fim da linha na vida do cristão. E pasme você, por mais que a gente tenha Deus na nossa vida, perder faz parte da vida. Eu estava conversando com minha mãe está com 88 anos, papai está com 91. Mas papai já não está vivendo muito mais. O que eu quero dizer com isso? Tudo que tem que ser feito para papai, minhas irmãs é que tem que fazer. Tem que dar comida, tem que dar banho, eles moram no Rio de Janeiro. Ele está ali só para testemunhar a glória do Senhor. E outro dia eu estava conversando com minha mãe a respeito da morte. É difícil, não é? Falar sobre morte, ainda mais com os pais. Mas Deus me deu uma palavra para mostrar para ela que a gente não deve olhar para nós cristãos a partir da perda, porque na verdade, para o cristão, nada é perda. Na verdade, tudo aquilo que pode parecer aparentemente que nós estamos perdendo, Deus usa inclusive as nossas perdas para glorificar o seu nome e para mostrar que Ele é Deus sobre tudo aquilo que temos, deixamos de ter, possamos ter ou não. Por quê? Porque Ele é o Deus que tem a plenitude nas suas mãos. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele estão habitando. Ora, se tudo pertence a Deus, e se eu e você somos filhos desse Deus, que tem e que pode todas as coisas,
como que uma perda material, ou até de alguém que está passando desta vida, poderia afetar a nossa relação com Deus. Mas não nos afeta. Jó me ensina que a perda não é o fim. Ele perdeu os seus bens, mas ele não perdeu a fé. Ele perdeu os seus filhos, mas ele não perdeu o coração rendido ao Senhor. Ele perdeu a sua saúde, mas ainda assim ele adorou. E quando a sua mulher ainda disse para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre, o que é que adianta? Talvez ela estivesse olhando para tudo aquilo que ele possuía. Mas ele diz assim, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu tornarei a estar. O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, verso 21. Ele não se dobrou às perdas da sua vida. E ainda que ele tenha perdido muito e tenha perdido tudo, ele não perdeu aquele que estava olhando para ele como alguém de caráter, alguém íntegro, alguém sincero, alguém reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Depois de todas essas coisas, como diz o texto, Deus olhou para Jó e restituiu duplicadamente tudo aquilo que ele perdeu. Por quê? Porque a minha história, a sua história, querido, ela não acaba em perda. Quando eu olho do Gênesis ao Apocalipse, eu vejo que Deus está vencendo na nossa vida. É Ele quem está vencendo, não sou eu quem estou vencendo. E Paulo fala muito bem disso, quando ele diz que graças a Deus que em Cristo nos faz triunfar, ou seja, quem triunfa é Ele, não sou eu sou apenas um receptáculo da sua glória, para mostrar ao mundo que aquele que está em Cristo, o maligno, não lhe toca, é a palavra de Deus, e ele não pode tocar em nossas vidas se não tiver a permissão do nosso Deus, do nosso Pai. Foi assim na história de Jó. Ele se apresentou com os filhos de Deus e disse, olha, Jó te serve porque você dá tudo. E aí Deus disse assim, eu conheço as minhas ovelhas, eu sei quem ele é, pode tocar em tudo, mas não toque na sua vida. Então o diabo vai e tira tudo dele. Mas Deus estava na vida dele. E, queridos, aquele que tem uma aliança com Deus, o maligno de verdade não pode absolutamente nada na sua vida. Ele não pode contra você. Se você está aqui e viveu alguma perda nesse momento da vida, saiba que Deus está neste lugar para te dizer, mantenha-se íntegro, mantenha-se fiel, seja fiel ao Senhor em tudo que você já teve e em tudo que você vai ter, porque a sua história, ela não acaba numa perda. Veja bem, e quando eu falo não acaba numa perda, você sabe a história de Lázaro, como Jesus amava aquele homem. E como as irmãs também o amavam. A história de Lázaro, daquela família, não terminou na perda. Olha que interessante, porque Lázaro, o amigo a quem você ama, está enfermo. Vamos chamar Jesus. E ele demora 4 dias para chegar até onde ele estava. E quando chega, ele já está morto. E já estava sepultado 4 dias. Mas, queridos, deixa eu te dizer, que quando Deus quer, nem a morte é uma perda que possa impedir a glória de Deus de ser revelada. Olha o que ele diz para as irmãs, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E depois daquele dia em que ele ressuscita Lázaro, a gente vai ler na Bíblia que as pessoas iam à casa de Marta e Maria, não para ver Jesus, mas para ver o testemunho de quem? De Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Eu quero dizer que depois das coisas que você está vivendo, as pessoas vão se aproximar de você para ver aquilo que Deus fez na sua vida. Espere um pouco mais, ande um pouco mais com Deus. Se está doendo, louve, cante, pastor, mas é difícil, mas mantenha-se íntegro, porque a palavra de Deus, ela não cai por terra, ela não mente. Já fui jovem,
e agora sou velho. Não eu, Salomão falando, apesar da barba branca. Mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Pastor, o que é que eu faço para que a minha história não acabe em perda? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, tudo aquilo que você precisa para viver, Deus vai te acrescentar. Note que ele não está dizendo que vai te acrescentar riquezas, que vai acrescentar posse, que vai acrescentar bem. Ele diz assim, todas as demais coisas, e eu completaria, que você precisa, porque ele está falando de provisão, ele está falando de proteção. Se a gente olha o contexto desse texto, a gente vai ver que os lírios do campo, eles não vestem. Por quê? Porque Deus é quem cuida dele na medida certa. Que as aves do céu, elas não são sustentadas pelo acaso, Deus as sustenta. Eu quero te dizer que Deus vai usar sim o sobrenatural para que você possa ter dele todas as coisas que você precisa para viver e para mostrar a glória dele na sua vida. Mas uma segunda coisa que Deus me ensina com a história de Jó, mostrando que a história dele não acabou ali, depois dessas coisas. O silêncio de Deus não significa abandono. Porque às vezes parece, queridos, que a gente vive momentos em que Deus não fala nada. Na verdade, diria eu, acho que a gente que não está com os ouvidos atentos àquilo que ele está falando. Porque Deus nunca deixa de falar. Até o silêncio de Deus, ele é estrondoso. Quando Deus se cala, é porque talvez a gente esteja ouvindo muitas vozes, e as muitas vozes vão embaralhando as vozes de Deus na nossa vida, e a gente não percebe o quanto Ele está falando. Note que quando você lê o livro de Jó, do capítulo 2 até o 37, Deus não fala absolutamente nada, e é nessas horas que aparece conselheiro de todo lado. É gente para dar opinião na vida de tu. Olha, mas você está passando isso, Jó, porque você pecou. Olha, você precisa se arrepender. Você conhece a história lá de Elifaz, de Bildade, de Zofar, que são os amigos, e que amigos de Jó. Olha, Jó, talvez você tenha pecado. Olha, quem sabe Deus não está mais falando com você. Deus deixou que você perdesse tudo isso. Você está vivendo em pecado. E como tem gente para falar para a gente que a gente está vivendo em pecado. Você pode estar vivendo uma vida íntegra e não percebe que Deus está te provando para te aprovar, que Deus está te provando para colocar você no lugar de honra, que Deus às vezes está permitindo que você passe por algum revés na vida, e cristão também passa no mundo, você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque quando Deus prova, é para aprovar e não para reprovar ninguém. Talvez a gente tenha alguns amigos como Elifaz, que sugeriu que Jó deveria se arrepender, ou como Bildade, que enfatizou a necessidade de Jó falar com os seus filhos. Está vendo? É assim por causa dos seus filhos. É assim porque você está na aliança com alguém. Ou Zofar, o amigo, de Jó, que ainda foi mais duro, afirmando que Jó estava sofrendo menos do que merecia. A dor já era grande. Ele perdeu os filhos. Ele perdeu a saúde, ele perdeu os bens, ainda chega um amigo do alheio deve ser, porque aquilo não é amigo, e diz assim, Jó, mas entenda, Deus está tendo misericórdia com você está perdendo menos do que você poderia. Como assim? O homem ficava com caco de telha, raspando a sua pele, porque não existia mais nada além de um caco humano, e chega alguém para dar um conselho. Por isso é que a Bíblia diz lá no Salmo 1, cuidado com o conselho do ímpio. Queridos, ouça quem está na presença de Deus, ouça quem tem intimidade com Deus, ouça o altar da sua igreja, ouça pessoas que andam com Deus, porque elas vão te aproximar de Deus e vão entender o momento e vão participar do momento que você está vivendo. Na verdade, a igreja é isso. Se um sofre, todos sofrem com ele. Se um se alegra, todos se alegram com ele. E é isso que Deus quer fazer conosco. Mas aqueles amigos não me pareciam ser assim. Mas quando você lê 2 a 37,
é um silêncio sepulcral de Deus. Quando você olha no período interbíblico, 52, meu Deus, já falei que 20 e 52, aqui não tem relógio. Vou pedir o Samuel para botar um relógio aqui. Quando você, eu vou mais rápido, fique tranquilo. O silêncio de Deus, quando no período interbíblico, muita gente diz que Deus não falou. O que é o período interbíblico? Entre o Velho e o Novo Testamento, 400 anos, em que não há profeta falando, mas Deus estava preparando o mundo para receber Jesus. Olha que lindo. Deus usou o mundo greco-romano, Deus usou o Império Romano, Deus usou até mesmo a história dos judeus. Para quê? Para que na plenitude dos tempos, depois de um silêncio da profecia, Deus levantasse então aquele que seria o nosso Rei Jesus. Nada pode calar a mensagem de Deus. Havia um grito de silêncio, na verdade, quando Jesus foi morto naquela cruz e quando ele foi colocado lá na sepultura. Talvez tenha sido o silêncio mais ensurdecedor que a humanidade ouviu. Por quê? Porque a esperança de todos estava naquele rei, aquele que curava, aquele que libertava, aquele que dava vida, aquele que multiplicava os pães. Ele estava entre nós, mas agora ele está morto. E, queridos, 3 dias de silêncio, mas não foram bastante. Por quê? Porque no momento certo Deus bradou do céu e ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida e pudéssemos anunciar para todos que a nossa história não acaba no túmulo, mas nós somos daqueles que pregam a ressurreição. Por quê? Porque ele é a minha vida, ele é a sua vida. O silêncio de Deus não é negação, é preparo. Se Deus está talvez em silêncio, olhe para os detalhes da sua vida, daquilo que Deus está permitindo que você viva. Olha o que Jó fala no capítulo 13, verso 15. Aquele homem estava caco, mas olha o que ele diz: ainda que ele me mate, na minha carne eu ainda verei a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou ouvindo. E ainda mais, ele diz assim, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumento, mas se eu vou para o Oriente, ele não está lá. Se eu vou para o Ocidente, eu não encontro. Quando ele está em ação no Norte, eu não vejo. Quando ele vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Olha o que ele diz: mas ele conhece o meu caminho. Talvez você não esteja ouvindo, talvez você não esteja vendo, porque as circunstâncias às vezes nos impedem, porque há lágrima nos olhos, como de Maria, quando estava lá naquele jardim e não conheceu Jesus. Mas olha o que Jó me ensina: mas ele conhece o meu caminho, por onde eu ando, e se me puser à prova, eu serei como o ouro, que foi provado e que foi aprovado como uma joia preciosa na presença de Deus. Queridos, a história de Jó não terminou ali, não terminou na perda, não terminou no silêncio. Espere um pouco mais, ou como diz os escritores hebreus, porque um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. A sua história não acaba na perda, mas a sua história não acaba no silêncio. Mas terceiro ensinamento e último que eu quero deixar com você nesta noite: Deus sempre reserva um recomeço para os seus fiéis. Deus sempre tem um novo começo. Depois do pecado no Éden, Deus preparou a humanidade para um novo começo. Depois do dilúvio, Deus preparou a humanidade para um novo começo. Depois do cativeiro no Egito, depois do cativeiro babilônico, Deus preparou o seu povo para um novo momento. Deus está preparando você também para um novo momento, para uma nova estação na sua vida, e há de ser uma estação de bênção para mostrar a todos que Ele não te abandonou, que Ele não te deixou sozinho, que Ele está caminhando com você, e talvez você esteja desapercebido, mas Deus está neste lugar para dizer que você com Ele jamais caminhará sozinho.
Depois dessas coisas, Deus virá e não tardará e colocará você no lugar de honra. Eu quero chamar o louvor aqui para a gente... Eu tenho que terminar. Eu sei que você trabalha amanhã, todos nós, porque a sua história não acaba aqui no culto dessa noite. Amanhã, e tem gente que ainda tem talvez mais outra atividade hoje. Eu gostaria, e como amo essa palavra, mas eu quero terminar falando para você que o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Pode ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Porque Ele tem uma nova história para cada um de nós. Deus abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, você que está aqui, Deus vai abençoar a sua vida mais do que o momento em que você está vivendo. Pastor, mas eu já vivo muito bem, mas ainda é pouco dentro do plano de Deus. Deus quer mostrar mais ao mundo através da sua vida. E quanto mais Ele abençoa você, e quanto mais você entende que a sua vida pertence a Ele, mais Ele te abençoa para que você possa repartir essa bênção com outras pessoas e mostrar que Deus está interessado em que todos nós sejamos abençoados. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Teve ainda mais 7 filhos e 3 filhas. Qual é a aplicação desta palavra para nós nessa noite? Deus não escreve finais de vida sem esperança. Deus não escreve finais de vida sem mostrar a glória dele para aqueles que o temem. Deus não está escrevendo a sua história, querido, assim como ele não escreveu dos heróis da fé, depois você lê em Hebreus capítulo 11, para que eles terminassem mal. Deus está escrevendo a sua história para que você seja um marco na sua geração, um marco na sua família, um marco no lugar onde você está, de que Deus está presente na sua vida. E onde Deus está, alguma coisa de extraordinária acontece. E eu quero te dizer que enquanto você adora nesse lugar, algo de extraordinário está começando a acontecer na sua vida, está começando a acontecer na sua casa, está começando a acontecer lá na sua empresa. Se foi um momento de perdas que você viveu na sua empresa, Deus está estabelecendo uma nova história para a sua vida, para a sua empresa, para a sua família, para que Ele mostre a glória dEle em todo lugar. E então se verá a glória do Senhor sendo espalhada por toda a terra. Cante, louve ao Senhor, porque enquanto você louva, Deus se manifesta.